Vamos ver um vídeo aqui do pastor Henrique Vieira, que ele fala um pouquinho a respeito das hipocrisias. Ele deu uma entrevista lá para Mídia Ninja. Vamos ver aqui um pouquinho do que foi essa conversa, esse diálogo aqui. Vamos ver aqui. Vocês estão me vendo aí, gente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bacana ter 128 pessoas presentes aqui na nossa live. Vamos colocar o pastor aqui com a gente. Então eu queria que você comentasse um pouco, né, esse título que tem se falado do pior congresso da história. Você acha que é o pior congresso da história? E uma leitura geral assim sobre esses últimos movimentos, né? Teve também o aumento do número de deputados, ao mesmo tempo que fala-se em cortar gastos, enfim, diversas discrepâncias que a gente vê que só privilegia quem tem dinheiro e o corte mesmo eles querem cortar na carne do povo, né? Por favor. Pois é, essa é a minha primeira legislatura, meu primeiro mandato, mas eu, como militante, sempre acompanhei também a política institucional. E o que eu ouço até de companheiros e companheiras que estão lá há muito tempo é que piorou muito o nível do debate, a violência política de gênero, o esvaziamento de um debate de ideias, o avanço da extrema-direita que torna todo o ambiente tóxico, superficial, raso, ameaçador, violento, e com um orçamento cada vez maior nas mãos do legislativo, um centrão fisiológico cada vez mais chantagista. Então, uma conjuntura difícil, uma correlação de forças bem complexa para se governar a partir de perspectivas populares e progressistas. Então, nessa semana temos um retrato disso. O mesmo Congresso que majoritariamente quer ajuste fiscal, equilíbrio das contas públicas e que quer arroxo no Bolsa Família, no BPC, que quer que o governo corte gastos em programas sociais que atendem aos mais pobres, esse mesmo Congresso quer cada vez mais emendas parlamentares. Então é corte em programa social, só que mais recurso público para o próprio parlamento. 50 bilhões. Bom dia, Cláudia! Esse mesmo Congresso que quer corte de gastos, investimentos para a vida do povo, derrubou um decreto do presidente Lula que aumentava a alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF pega rico. Quem faz aporte em previdência privada com mais de 50 mil reais, quem transfere recursos para o exterior, quem faz compras no exterior, pega o andar de cima para aumentar a arrecadação do governo e ajudar a cumprir aquela própria meta do superávit primário e do arcabouço fiscal. Então, diante dessa proposta do governo Lula, o Congresso derruba o decreto do Lula, atendendo aos interesses do mercado financeiro, das elites, daqueles que seriam um pouquinho prejudicados com o aumento dessa alíquota. Então, o Congresso, eu vi várias matérias assim, Congresso derrota o governo. Verdade, mas, sobretudo, derrota o Brasil. Zomba dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas simples que estão aí todos os dias lutando para sobreviver com dignidade e com muita hipocrisia, porque são emendas parlamentares cada vez mais, arroxo eles defendem em cima dos pobres e na hora de cobrar um pouco mais sobre os ricos, eles derrubam a proposta do governo Lula. Então tem a ver com esse lobby do mercado financeiro diante do Congresso, e não é pequeno, é um Congresso majoritariamente de joelhos brasileira, reproduzindo uma lógica tributária regressiva, que quem tem mais proporcionalmente paga menos, o que é absurdo.
o sistema tributário brasileiro reflete e reproduz a desigualdade social do nosso país. E também nos bastidores tem essa questão das emendas, porque com o governo Bolsonaro era orçamento secreto, era assim, avenida aberta para a reprodução dos interesses destes parlamentares, desses chefões parlamentares e corrupção. Com o governo Lula e com as ações, as decisões do STF, o orçamento secreto foi sendo pressionado para ter transparência, ter rastreabilidade, ter controle sobre o aumento das emendas. E eles estão, assim, com raiva disso. No fundo, eles estão com raiva disso e vão toda hora retalhando o governo em cima da impositividade, da execução das emendas. É jogo baixo, é jogo antirrepublicano, e o suor do povo trabalhador passa longe do olhar de grande parte daqueles parlamentares. E no meio disso tudo, eles ainda aumentam o número de deputados. Estão dizendo que sem ampliação de gasto público, pelo menos até 2030. As emendas do Senado controlaram isso. Da Câmara, o projeto da Câmara, salvo engano, tinha aumento de custo. Mas assim, eu não pago para ver, não. Eu acho que daqui a pouquinho esse aumento do número de deputados vai acarretar também mais gasto público. Então, olha só que hipocrisia. Para o pobre, corte de investimento, corte de gastos. Para o parlamento, mais deputados e mais emendas. E para os ricos, nada de cobrar mais imposto. Retrato de um Congresso que odeia o povo brasileiro. E acaba que essa questão das emendas também entra um pouco nessa disputa entre o STF e o Congresso, né? O Congresso, ele está polarizando muito com o STF, como se fossem poderes antagônicos, e muitas vezes o argumento de que o STF está legislando acaba aparecendo, né? E o pessoal, Bom dia, Wanda. ele participa, né, da ação que motivou a audiência pública que vai acontecer nessa sexta-feira sobre o caráter impositivo das emendas parlamentares, né? Inclusive com presenças de Hugo Mota, de Davi Alcolumbre, que são os presidentes das casas. Eles falaram que vão participar e vão falar, inclusive, né? Como que você vê aí esse movimento de sexta-feira, nessa trilha que está acontecendo de alteração nas emendas, como que o senhor vê essa audiência que vai acontecer na sexta-feira? Então, o resumo da história é, a partir, inclusive, de ações do PSOL no STF, o STF vai percebendo ilegalidades, inconstitucionalidades na aplicação das emendas parlamentares. E então, a partir disso, começa a exigir mecanismos de transparência, de critérios de aplicação e de controle desta aplicação. Ou seja, para dar constitucionalidade a aplicação das emendas parlamentares. Essa é a história. Só que à medida que o STF vai exigindo estas regras, e aqui cabe dizer, porque o próprio parlamento não se imporia tais regras, o que é bizarro, ou seja, para o próprio parlamento, em sua maioria, não precisava de critérios, da especificação de qual é o parlamentar, da rastreabilidade do dinheiro, do relatório de impacto, de ser a partir de diretrizes estratégicas do governo federal. Essas questões que são óbvias e sensatas vêm por decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito bizarro. E não são decisões que desrespeitam o legislativo, na minha compreensão. São decisões corretas que guardam e protegem os princípios constitucionais, que é dever do STF, na aplicação de emendas do parlamento. Está correto. Só que à medida que isso vai sendo feito, vai acabando aquela farra anterior. À medida que a farra anterior vai acabando, ou sendo minimamente controlada ou reduzida, vem as retaliações.
vem as chantagens, vem dobrar a aposta em cima do STF, vem dobrar a aposta em cima do governo, porque, no fundo, eles fazem uma leitura de que o governo provoca o STF nesse sentido, não é um governo aliado desse orçamento impositivo pelo parlamento. Porque qual é a diferença? Bolsonaro é extrema-direita. Extrema-direita é projeto de destruição de política pública. Sim. Então, para Bolsonaro, entregar o orçamento para o legislativo, tanto faz, tanto fez em certa medida. Porque é um projeto de redução de política pública, de redução de proteção social, de destruição de políticas permanentes, de transferência de renda, de geração de emprego. A extrema-direita, em certo sentido, o seu projeto é caótico e destruidor. Então, entregar o orçamento para o parlamento e ter governabilidade, para Bolsonaro, ok. O governo Lula, que é um governo de coalizão, de frente ampla, mas ele tem uma política na cabeça, tem um projeto na cabeça. Os ministérios querem executar projetos de transferência de renda, de direito à moradia, de proteção do meio ambiente, de garantia de direitos humanos. Então, o governo Lula não quer entregar o orçamento do executivo para o legislativo, porque ele perde capacidade, inclusive, de governar, de aplicar o seu próprio programa. São 50 bilhões que estão no legislativo, que pelo desenho institucional brasileiro, o legislativo não tem competência e não tem a finalidade de gerir política pública executando ou indicando orçamento. É uma anomalia institucional que está acontecendo, de verdade. É uma espécie de parlamentarismo informal, parlamentarismo crescente, parlamentarismo forçado. E à medida que o governo não cede ou tenta estabelecer limites, esse grupo dobra a chantagem em cima do governo, inviabilizando a sua governabilidade. É um jogo institucional duro. Esse é o histórico. Então, a audiência pública é uma parte desse tensionamento e dessa busca de pactuação institucional. Mas eu acho que o cenário é tenso, porque tem as regras do STF, tem um governo que não quer abrir mão de parte significativa do seu orçamento, e dentro do próprio parlamento tem as nossas vozes, porque nós denunciamos essa anomalia, nós denunciamos o orçamento secreto, e nós denunciamos esse montante, esse valor total que hoje fica nas mãos do poder legislativo, o que é irracional do ponto de vista da aplicação do recurso público. Só para concluir, vamos imaginar uma hipótese que não é real, que todos esses 50 bilhões tivessem transparência, rastreabilidade e controle externo. Então é o fim do orçamento secreto. Bem, óbvio, seria muito melhor, mas eu só quero dizer o seguinte, ainda assim seria absurdo, porque esse valor no legislativo, ele é uma anomalia para o próprio desenho institucional brasileiro, porque é o poder executivo que tem os órgãos, as competências para a aplicação desse recurso, pensando em políticas públicas, olhando para o Brasil inteiro, e não de forma fracionada, cada deputado olhando para a sua base. Então, além de corrupção, que acontece com esse orçamento secreto, tem uma disfuncionalidade, uma irracionalidade, uma perda de eficiência na aplicação dos recursos públicos. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.